Olá, você! Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa De Coração para Coração, com a minha querida Marisa Marques e eu, Josi Oliveira. Estamos aqui só nós duas hoje, porque tem propósito de Deus nisso, né? E nós Amém. sabemos que o seu coração vai receber essa inspiração que tem vindo através desses áudios, desses vídeos para você. Hoje nós vamos falar sobre a cura da alma feminina. Olha que poderoso é esse tema, gente. Então, senta bem à vontade, pega a tua água, o teu café ou o teu chá e desce aqui conosco nessa conversa. Mergulha aqui conosco, tá certo? É verdade, gente. Boa tarde. Boa tarde com muita alegria. Nós estamos muito animadas para compartilhar com você parte daquilo que Deus tem colocado no nosso coração a respeito desse assunto tão assim extraordinário, porque todas nós precisamos ser curadas, curadas para curar. Verdade. E olha só, nós estamos aqui com um tema virado para a mulher, mas você, homem, fica aqui conosco para você aprender e ajudar as mulheres da sua vida, né? Porque você tem mãe, irmã, filha, esposa, então tem muita Verdade. mulher ao seu redor para que você aprenda aqui também um pouquinho e seja inspirado conosco, né? E quanto melhor você conhecer as mulheres, mais bem-sucedido com elas você será. Verdade, verdade. Então, olha só, como eu sempre começo com um texto bíblico, eu quero ler para você Salmos 18:6, que diz: Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Isso quer dizer que quando nós estamos angustiadas, quando nossa alma está sendo afetada de alguma forma, nós devemos clamar ao Senhor e chega nos ouvidos do Senhor o nosso pedido, o nosso clamor, e Ele traz o refrigério para a nossa alma. Então, nós vamos estar aqui falando sobre cura da alma. Então, eu senti no coração de ler esses salmos para você, porque nele nós podemos buscar essa cura, né? Mas nós vamos te dar tantas dicas aqui, nós vamos falar com você várias coisas, então fica até o final. Não se precipite em sair desse vídeo, você já sabe também o que você deve fazer. Se você ama alguém, de verdade, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, deixe os seus comentários aqui para também nós sabermos o quanto você está sendo recebendo, né? Quanto você está sendo inspirada através das nossas palavras aqui também. E claro, dá o teu like aí, que é para o YouTube nos ajudar a levar também esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui, Marisa. E eu quero introduzir aqui, Marisa, já deixando aqui você ir pensando também, eu sei o que Deus já ministrou no seu coração aí, né? E eu quero te lembrar, gente, você que está nos ouvindo, que a Marisa ministra em vários anos, e assim, tem muita experiência nessa área também de cura, de libertação, já ministrou em muitas igrejas para muitas pessoas, e eu também tenho ajudado muitas pessoas com isso. Então, Deus uniu nós duas aqui com um propósito específico. Então, recebe tudo de coração aberto. Então, faz assim, ó. Abre o seu coração para receber. Amém? Amém. Olha só, nós mulheres recebemos diversos dons, né? E diversas habilidades de Deus. Nós somos educadoras, somos administradoras, somos supervisoras, né? Porque nós administramos casa, família, as crianças. Quantas coisas a mulher ela recebeu específico de Deus que ela faz de uma forma única, não é verdade? Os homens Verdade. também têm muitos dons e talentos e habilidades, mas cada um tem o seu de forma específica. Então, Verdade. quando esse tema veio no meu coração, eu fiquei pensando sobre essas coisas. Quantas habilidades que somente nós temos acesso? Quantas coisas, ser esposa, por exemplo, olha que privilégio e que dom, não é? Porque não é fácil ser esposa. Por Não, isso não, não. que é um dom, não é? Deus nos dá um dom para ministrar o nosso casamento, né? Para conduzir o nosso casamento. E aí, pensando sobre isso, vendo essa coisa incrível que Deus nos deu e essas habilidades, quando nós queremos algo, nós conquistamos, nós até influenciamos o nosso esposo, não é? A nossa família com algo que é bom. E a mulher, ela tem um lado muito especial de influenciar também.
Porém, se ela tiver com a alma doente, com a alma machucada, com o espírito abatido, ela pode, em vez de ser bênção, em vez de ser essa pessoa que vai motivar, incentivar e fazer crescer, ela pode fazer o contrário. Ela pode destruir, não é? Ela pode usar toda essa habilidade, aptidão que a mulher tem para o lado ruim. E é por isso que esse tema é importante, é por isso que nós precisamos aprender como nos curar, como curar a nossa alma. E uma das coisas que eu quero deixar aqui antes de passar a palavra para a Marisa é que o autoconhecimento é muito importante. E uma coisa que a gente pode fazer antes da gente entender quem realmente nós somos, qual é o potencial que nós temos, nós podemos entender o que nós não somos. Né? Se a gente pensar assim, eu não sou aquela palavrinha que eu ouvia de, por exemplo, preguiçosa, relaxada, né? Menina relaxada, olha só, vai crescer e não vai ser nada na vida. Não vai conquistar porque é relaxada, ou porque fala alto, né, Marisa? Ou porque não fala de nada, é muito tímida, ou porque essa menina não sabe fazer nada direito, né? Quantas coisas fomos ouvindo e que talvez já criou ferida ali, ainda quando nós estávamos crescendo. E aí a gente, às vezes, pegou isso e entendeu. Então eu sou isso. E você pega esse labelzinho, né? E aí registra em você. Então, eu quero já dizer para você que quando você está pensando sobre algo que você acha que você é, de repente você olha e você diz assim, não, peraí, eu não sou isso aqui, eu não sou o que as pessoas disseram que eu era, eu não sou essa situação que eu estava vivendo, ou essa derrota, né? Ou esse, vamos dizer, algum projeto que não deu certo, você achou que você está falido ali, você achou que você é um derrotado. Não, você não é isso. Tá? Então, eu quero passar a bola aí para a Marisa, já com esse assunto aí, né, Marisa? O que você pensa disso? É verdade. Gente, é bem interessante o que a gente falou. Por quê? Porque as palavras, elas vão fazendo efeito na nossa vida, né? Porque a palavra é um verbo em ação. E a Bíblia nos ensina que a palavra é o próprio Jesus. Só que nós temos um inimigo. E esse inimigo, o papel dele é reproduzir aquilo que nós temos de bom, mas transformando em algo ruim. Aí o que acontece? Como a Josi falou aqui no início, às vezes você recebeu uma palavra que não tem a ver com você, mas é uma característica sua. Por exemplo, quando ela falou sobre falar alto, e se você quiser saber, vai nos vídeos anteriores, que eu já falei sobre isso, mas uma das marcas que foram colocadas sobre a minha vida, eu era muito tímida, muito envergonhada, mas o meu tom de voz é alto. Você já pode perceber. E quando eu falo, meu tom de voz é alto. Então, eu abro a boca, todo mundo ouve a minha voz, não tem jeito. Se eu estiver cochichando, é capaz de você estar do lado e escutar o que eu estou falando, porque o meu tom de voz é alto. Então, por muitas vezes, isso foi um motivo de vergonha, um motivo que me causou timidez, que me fez ficar introvertida, porque de tanto ouvir falar que eu falava muito alto, que eu era muito escandalosa. Porque sabe como é criança? Criança, você sai correndo, vê uma coisa. Eu sou expressiva. Então, imagina a pessoa aqui com essa situação. Então, vários momentos da minha vida foi impregnado em mim essa marca. Você é muito escandalosa, você fala muito alto, você grita muito. E aí vinha aquele outro lado, né? Para você ser uma mocinha, tem que ser educada, uma mocinha tem que falar baixo, uma mocinha tem que se comportar assim. Então, isso foi uma coisa que me prejudicou muito. O que nós estamos compartilhando com você aqui, com cada um de vocês, é coisas que nós já passamos e vencemos. Então, o que acontece? Isso causou em mim uma timidez, isso causou em mim uma introversão, isso causou em mim vários danos que foram afetando a minha alma. E o contrário de cura, o que é, gente? É doença. Então, as doenças vão se acumulando dentro de nós através de muitas situações pequenas, que às vezes passam desapercebidas. Parece assim, isso não é nada. Aliás, né, se tem
uma questão que nós precisamos resolver, as mamães em especial e os papais, é essa questão assim, se o seu filho está abatido, se ele tipo assim, se ele não quer conversar, se ele sentou no cantinho, começou a ficar muito calado, o que acontece? Aí você vai perguntar para ele, ele vai falar assim, não tem nada, está tudo bem. Não, tem alguma coisa, porque se você conhece o seu filho, você sabe que ele está tendo um comportamento diferente. E o que para você não é nada, por exemplo, talvez alguém na rua falou, seu bobo, seu idiota. E aí, para você, isso é tão pequeno diante de todo problema que eu tenho, para você é pequeno. Mas para ele é grande. E amanhã pode se tornar uma mulher com uma alma ferida, precisando ser curada. Pode se tornar um homem ferido, amedrontado, inseguro, e assim vão gerando várias condições que vão se estabelecendo na vida das pessoas por causa de coisas que elas receberam e que elas não sabem lidar. Exatamente. Então, esse tema é extremamente importante. Esse tema ele veio para realmente tirar você do lugar que muitas vezes você pode ter se encontrado ou se encontra para um lugar que realmente Deus preparou para você estar. É o lugar de liberdade. E às vezes, né, Marisa, os planos que nós fazemos também, quando eles são frustrados, quantas pessoas eu encontro hoje, quando eu falo com elas dizem, eu não faço mais planos, eu não sonho mais, eu já nem sonho mais e nem faço planos. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos que a frustração, essas emoções, esses sentimentos que entram naquele momento, eles prendem a pessoa, né? E aí, por isso, também elas precisam dessa cura, porque vão ficando amarguradas, vão ficando uma pessoa cheia de rancores, de desamores, né? Porque as coisas não aconteceram da forma que elas gostariam ou planejaram. E aí, quando eu estava fazendo o esboço desse episódio, eu até comentei com a Marisa, me veio a história de Maria e José. Maria e José, eles estavam noivos e estavam fazendo planos para o casamento deles. E eram jovens. Então, dias depois, veio a notícia. Maria estava grávida. E aí ela vai dar a notícia para José. Imagina esses dois jovens e esse jovem receber essa notícia dizendo que a sua noiva estava grávida. E agora ela era do Espírito Santo, né? Meu Deus, que problema. Que situação para ele como homem e jovem ainda, e para Maria contar para José. Eu entendo ali que aquele mundo perfeito que vai para o namoro, noivado, depois o casamento, como nós programamos isso e quantas pessoas estão aí feridas porque viveram algumas situações assim. De repente, aquele mundo perfeito já não existia mais, agora eles já tinham que pensar na criança, na gravidez, como contar, como José aceitar isso. Maria viveu toda aquela aflição e teve ali uma unção especial de Deus na vida dela para ela compartilhar com José. Então, eu já vejo aqui a habilidade do Espírito Santo na vida de Maria para ela se administrar, não deixar que aquela situação ali também deixasse ela tirar o foco do propósito maior que Deus estava tendo para eles dois. Porque se eles soubessem tudo que ia acontecer, talvez naquele momento ali, eles tinham dito assim, não, procura outro, né? Exatamente. Como nós fazemos muitas vezes quando nós achamos que alguma coisa vem para nós, um convite, ou, por exemplo, o propósito de estar aqui nesse canal, né? Com esse programa de coração para coração, quando a gente entende, recebe e diz sim, nós dizemos sim naquele momento, mas a gente não sabe tudo que a gente vai passar num percurso, como eles não sabiam ainda jovens. Então, o que eu quero que você sinta aqui, perceba aqui comigo nessa história de José e Maria, mesmo jovens, imaturos, talvez eles estavam para a situação, eles não se deixaram levar por essas situações emocionais ou imaturidade e se perderam. Não, pelo contrário, eles geraram uma aliança naquele momento. José resolveu acreditar em Maria e pagar o preço, né? Acreditando que ela não tinha traído ele, que realmente era verdade o que ela falava para ele.
Então, já vem uma libertação aí na confiança, na aliança, no propósito juntos, porque Deus coloca duas pessoas juntas, como me colocou aqui com Marisa, com Márcia, em um propósito, nós juntas aqui. Então, perceba que Maria precisou de sabedoria e direção de Deus para falar, porque muitas vezes na fala, quando nós estamos machucada, cheia de situações ali, afligindo a nossa alma, nós falamos palavras que vai machucar também. E o que juntou aqui Maria e José também foi o amor. O amor foi o oxigênio aqui que juntou, que produziu a saúde emocional, a harmonia do espírito, alma e corpo. Porque amando Maria, ele conseguiu acreditar nela e gerar essa aliança. Aí, a cura da alma, então, ela veio com a cura do desamor, né? É verdade. O amor, o contrário do amor é o desamor. E se eles não tivessem ali em sintonia, se esse amor não tivesse tão forte, não teria gerado o que gerou, né? E nós não estaríamos aqui. É verdade. E é bastante interessante o que você está falando, Josi, porque o que acontece? Qual é o ápice da verdade para nós? O ápice da verdade para nós é Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para isso, né? Para nos fazer, para nos redimir, nos levar de volta ao Pai, à origem real do homem. O que aconteceu naquele momento foi o seguinte: eles, como você estava falando, naquela proposta de casamento, eles poderiam ser completamente frustrados, envergonhados, decepcionados. E é tão interessante porque quando Maria foi falar com José, no primeiro momento, ele, como um homem justo que era, que a Bíblia fala que ele era justo, primeiro pensamento dele foi: vamos cancelar o casamento para que eu possa protegê-la, para que eu possa deixá-la guardada. Aí o anjo do Senhor vem e visita ele e fala para ele: olha, não faça isso, porque o que ela concebeu é do Espírito. E isso trouxe uma paz e um alívio para o coração dele. Imediatamente ele mudou de direção. Aí ele começa a se organizar em como é que eles iam viver aquele primeiro momento, porque para explicar para todo mundo que eles não tinham feito uma festa de casamento nem nada, que já estavam casados ia ser difícil. Ele não queria tocar nela porque ele sabia que aquele já era concebido pelo Espírito Santo, então ele preferiu esperar que o bebê nascesse. Aí começa a administrar um novo tempo na vida deles. Né? Ele recolhe, pega ela para si, né? Assume ela como esposa e vai para um outro lugar até que tudo se resolva e assume o papel dele de marido. E ela assume o seu papel de esposa e eles seguem na jornada sem permitir que tudo aquilo pudesse destruir a vida deles. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a proposta, né? Não tem nada que a gente viva, não tem nada que a gente passe que não vá ser convertido, porque Efésios capítulo 1 fala que Jesus veio para nos apresentar o Pai glorioso e nos fazer converter todas as coisas celestiais e terrenas nele. Sim. Jesus é o caminho para que a gente possa viver essa alma regenerada, viver essa cura na alma. E como você bem falou, Josi, as mulheres, nós estamos falando aqui para vocês, todos que estão nos ouvindo, seja homem, mulher, criança, tanto faz, mas nós estamos fazendo uma referência à mulher, por quê? Porque a mulher, no início, a Josi começou falando, a mulher, ela tem muitas habilidades. A mulher, ela é naturalmente extremamente funcional. Por exemplo, às vezes você pode pensar, eu só sou uma dona de casa. Você só é uma dona de casa? Você é uma grande administradora. Você começou recebendo a primeira bênção, uma das primeiras bênçãos que Deus nos deu desde o princípio. Porque Deus nos deu três grandes bênçãos logo de início. Deus falou para que a gente fosse fértil, Deus falou para que a gente se multiplicasse
E Deus falou para que a gente administrasse sobre tudo. Esse é o primeiro ponto que nós recebemos. Então, todos nós somos administradores. Até uma criança, ela é administradora. Porque ela tem que saber administrar o tempo dela de brincar. Ela tem que entender quando o papai e a mamãe estão ensinando. Não, agora é hora de brincar, agora é hora de dormir, agora é hora de mamar, agora é hora de fazer o clean-up, né? Organizar os brinquedos. Sim. Então, desde a infância, da terra infância, nós somos administradores. Mas nós perdemos, muitas vezes, o lugar de administrador da nossa própria alma. Verdade. Né? E aí começa tudo dar errado, né? Quando a gente perde a oportunidade de administrar, perde até o hábito de administrar uma agenda, né? Administrar as nossas emoções, deixando os entulhos entrar e ficar ali dentro de nós. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, a ter essa visitação do Espírito Santo, como foi ali, né, em Maria e como foi em José também, o alinhamento ali deles. Naquela época, o Senhor mandava anjos, né? Hoje, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Como nós vivemos isso cada dia, que eu e a Marisa e a Márcia, quando a gente está se preparando para esses vídeos, a mesma coisa, gente, o mesmo tema que Deus fala com uma, fala com a outra, conectando a gente para quando a gente começar a conversar, vir realmente essa unção do Senhor, trazendo no seu coração essa inspiração. Então, quando a gente está com essa alma ferida, machucada, precisando dessa cura, olhando esses entulhos que foram guardados ao longo da nossa caminhada, das nossas decepções, às vezes as decepções, como nós já falamos aqui, de sonhos frustrados, ou até de palavras, ou até de sofrimento, de algo que alguém fez para você, de um abuso, né? De um roubo da sua virgindade ou da sua inocência. Às vezes, gente, esse estupro, ele não é só o físico, não, ali onde você perde o seu ímã, ou o homem perde a virgindade dele também, não. Pode ser também com uma notícia que foi dada de forma brusca para você, né? E, por exemplo, não quero aqui expor nenhuma situação, expor ninguém que eu não possa, mas às vezes nós ouvimos tantas coisas quando as pessoas estão tirando esses entulhos das almas dela, que é tão incrível e tão devastador às vezes, porque pessoas escutaram notícias de pai, de mãe, ou que não era fulano, não era o seu pai, ou não era sua mãe, ou que a sua filha é um homossexual e você não está preparado para ouvir aquilo, e de repente você foi pego de forma tão grosseira que aquilo entrou como uma dor na sua alma, como uma ferida. Não é isso? E aí, como que faz se eu não conseguir tirar esses entulhos de dentro de mim? Parece que a minha vida fica pesada, eu não consigo ser o meu melhor, viver na minha essência, se eu não experimentar essa cura profunda, né? E que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. Como Marisa lembrou muito bem ali de José, ele precisou ser visitado pelo anjo. Porque naquela hora ele queria proteger Maria, mas o amor dele por ela fez ele ir além, fez ele pensar em outras oportunidades, outras opções também ali, não é? É verdade, é muito interessante, porque como você falou, o que acontece é o seguinte, às vezes, quando você falou, quando é surpreendido por uma situação inesperada, e aí você não aceita aquilo no primeiro momento, quando te é falado, e você cria aquela rejeição. Hoje nós tivemos um testemunho de uma moça lá na igreja, ela falou assim, pela manhã, quando nós estávamos na igreja, ela falou que ela foi curada do câncer, assim, e eu passei por essa cura, eu sei o valor disso. E ela teve até que fazer uma retirada da mama por causa do câncer que lá estava, e depois disso ela recebeu um diagnóstico dizendo que o câncer permanecia, uma metástase. E isso foi exterminado pelo poder do Espírito Santo. Através do quê? Através do perdão, porque ela disse que ela teve uma separação muito frustrante, que causou nela um ódio muito grande, e aquele ódio fermentou dentro dela. O que é interessante, gente, qual é o contrário de cura? O contrário de cura é doença. E o dicionário fala sobre doença ou sobre cura como medicina. E o que acontece?
A doença, o esclarecimento para a medicina da doença é o seguinte: a alteração biológica do estado de saúde de um ser, seja um homem, um animal, né? É a alteração do estado de saúde dele. Aí vai ser manifestado por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. Ou seja, enfermidades que podem vir naquele momento ou não. Geralmente, não estou falando que são todos os casos, mas na maioria o câncer vem por causa de alguma coisa que foi vivida lá atrás que você nem se lembra mais. E o perdão é um caminho fácil para ele. Uma outra descrição da doença é a alteração do estado de espírito, gente. A alteração do estado de espírito nada mais é do que a depressão. A pressão que você viveu de algo lá atrás que está te pressionando e te impedindo de seguir adiante. Então, a própria palavra fala, e é tão interessante que quando a gente começa a ver um pouco mais sobre isso, a gente também aprende o seguinte: a doença ela pode ser criada por 3 elementos básicos. Eu vou falar de 2 deles. O primeiro é um agente de fatores etiológicos, né? E o que é isso? Isso é da onde vem a origem, ou seja, como a gente falou aqui, muitas vezes os sentimentos que são causados dentro de nós vão trazendo uma paralisia, uma estagnação. E ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, gerando um comportamento diferente do que você foi criado para ter. Nós fomos criados para ter. Né? E é por isso que aí eles começam a estudar a origem daquilo. E um outro caminho que ela vem, um outro elemento, é o hospedeiro, gente. E o hospedeiro que é incrível. Desse eu quero assim, te fazer entender um pouquinho. É muito incrível. Por quê? Porque, segundo a biologia, o hospedeiro a gente pode falar muito sobre ele, mas eu vou usar um termo rápido, para que você possa entender. De acordo com a biologia, o hospedeiro é um intermediário. Olha que coisa impressionante. Um intermediário, que significa um hóspede, né? Então, ele é um organismo que abriga outro, tanto no seu interior quanto no exterior. Seja este um parasita, como um comensal ou um mutualista. Isso, gente, está se falando, parasitas, isso é muito biológico, então não dá para a gente explicar isso agora. Mas o que eu quero que você entenda? Quando nós adquirimos uma ferida na alma, porque aqui está falando sobre isso, a ferida é um hospedeiro que foi gerado dentro de nós e que vai hospedar um mal, que seria um parasita. E esse parasita nós podemos chamar de nosso inimigo, inimigo da nossa alma, que se chama Satanás. Ele veio para matar, para roubar e para destruir os seus sonhos, para destruir o propósito de vida para o qual você criou. Propósito de vida que Deus nos criou foi para convergir tudo que for ruim que a gente receber na nossa vida em Cristo Jesus. Então, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o que está acontecendo agora ou o que vai acontecer no futuro, você pode convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E a Josi começou falando sobre o quê, gente? A cura. Eu tenho até uma frase que eu quero deixar para você. O que é a cura? O remédio da cura é o amor. Lá em João, nós aprendemos, a primeira carta de João, nós aprendemos que o amor é Deus. Então, a cura é o amor. E o amor é o perdão que renova. Renova o seu interior, renova a sua mente, renova o seu entendimento. É a chance nova que Deus nos dá de ser transformado. É verdade. Não precisa viver do mesmo jeito. É a porta que se abre, né? Para que você saia dessa dor, dessa angústia que você está vivendo. E às vezes parece muito difícil, né, fazer esse ato, né? Abrir a boca e liberar o perdão. Mas é tão necessário e tão curador, né? É libertador, na verdade. Né? É muito difícil. Por isso
porque vai libertar, vai tirar a cegueira, né? Às vezes a gente percebe assim claramente, nossa, eu olhava de uma forma, agora eu coloquei os óculos e mudou completamente a minha visão. É dessa forma que acontece o perdão nas nossas vidas. Independente do que nós vivemos, nós somos capazes de receber essa cura, vivendo isso. E Marisa falou muito bem, colocou muito bem aqui. E também nós sabemos que o conhecimento, ele traz a libertação também, né? Porque quando a gente identifica, meu Deus, o que eu estou fazendo então comigo? Essa dor, ela está virando isso, então quem colocou a sementezinha ali foi o inimigo. Claro que nós alimentamos essa ferida, né? Porque nós alimentamos como? Quando a gente para e fica remoendo esses pensamentos, quando a gente deixa essa dor vir como revolta, como ódio, como raiva dentro de nós, aí a gente vai se tornando uma pessoa que nós não conhecemos. É verdade. E aí outras pessoas começam a nos ver com aquela forma só ruim, né? E começa a colocar esses labels em nós, e nós acreditamos que somos aquelas pessoas. Eu lembro de uma pessoa de uma época da minha vida que as pessoas diziam assim, e na verdade eu comecei a dizer, porque eu ouvia e eu exigia muito, eu dizia que eu era uma pessoa chata. E eu coloquei o label em mim que eu era uma pessoa chata. Então, quando eu queria alguma coisa que saísse perfeita, ou que saísse muito boa, que saísse excelente, eu sempre dizia, mas eu sou chata. Então, eu ficava com aquela incerteza dentro de mim, se eu cobro ou não, porque eu era chata. E as pessoas vão me dizer que eu sou chata, e eu vou ser rejeitada porque eu sou chata. E aí virava uma bola de neve. Então, quando a gente identifica o que a gente não é, eu não era uma pessoa chata, eu era uma pessoa exigente, que gosta das coisas bem feitas e que gosta de dar o meu melhor. Então, eu exigia o mesmo dos outros. Exato. Já foi, assim, uma nova lente que eu coloquei em mim para olhar para mim naquele momento, né? É verdade. E Deus me fez lembrar agora, muito interessante, de João, capítulo 21, quando Jesus vai falar com Pedro, um de seus discípulos. O que Jesus faz? Jesus quer curar a alma de Pedro. Porque Pedro, ele era um pescador, um homem bronco, um homem que vivia no mar, um homem que lidava com redes, com barco. Então, ele era um homem, vamos dizer assim, né? Um homem grosseiro, né? E Jesus fez dele o caminho para a igreja. Então, tipo assim, você é a igreja. Agora você é a igreja. E o que é a igreja? A igreja é o lugar onde eu vou habitar. Porque Jesus ia dar o Espírito Santo para morar nele. Então, Jesus estava dizendo para ele, em outras palavras, Jesus estava falando para ele assim, não cabe mais em você certas respostas, certas maneiras de agir, certas maneiras de lidar. Não cabe mais em você, porque eu estou em você, eu sou o amor. Exato. E aí, como é que Jesus começou a falar com ele? É tão interessante, isso entristeceu o coração dele. Lá no capítulo 21, você pode ler, eu acho que a partir do versículo 13, eu não vou ler tudo porque é um pouquinho grande, mas Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o ama. Gente, isso foi tão ofensivo para Pedro, mas tão ofensivo, que no final ele estava rendidinho, falando assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Porque o que Jesus queria? O que a Josi acabou de falar, Jesus queria tirar dele aquele hospedeiro ruim, que tinha se hospedado dentro dele, que estava brigando um lugar que não era dele, era o lugar do Espírito de Deus que queria habitar dentro dele. E é isso que Deus quer. Deus quer nos transformar. Gente, como é que a gente se livra disso? Sabe o que a Bíblia diz? Faça perguntas para você mesmo. O salmista nos ensina no Salmo 42, fala assim, ó, por que você está tão triste, ó, minha alma? Por que você está tão triste? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Faça perguntas para você mesmo. A Bíblia nos ensina isso. Exato. O que está te deixando descompensado? O que está te deixando tão irritado? O que está te deixando tão estressado? Por que você está assim? Aí ele continua falando assim, olha a resposta para essas perguntas. Ponha a sua esperança em Deus. Salmo 42, verso 5. Pois ainda o louvarei. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Então, louve ao Senhor. Quando você se sentir, eu sempre falo, a gente percebe quando algo está errado.
Você começa a sentir, vem uma sinalização de incômodo, Desconforto, né? Um desconforto dentro de você, começa a sentir uma coisa assim, como se... Tem gente que fala, meu coração está apertado, é um sintoma. Então, o que você faz? Corre para o Senhor, louve ao Senhor. É o que o salmista fala, põe a sua esperança em Deus, porque você ainda o louvará. Eu louvo o Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te agradeço, porque nesse tempo de pandemia, graças a Deus, muitos dos meus não foram ceifados, o Senhor ainda tem um plano. Eu te agradeço porque o Senhor me dá vida, eu te agradeço porque meus olhos podem ver, meus ouvidos podem ouvir, eu te agradeço porque eu posso estar aqui com a minha amiga compartilhando para você. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Olha só que tremendo é isso. E quando nós fazemos isso, liberamos o perdão, temos esse coração agradecedor, né? Nós recebemos a paz, gente, que a Bíblia diz que excede todo o nosso entendimento. É verdade. Essa paz, em meio às aflições, você sabe que o nosso propósito aqui é trazer para o seu coração a fé e a esperança. E essa paz, ela traz fé e esperança em meio às situações desafiadoras das nossas vidas. Verdade. As situações que, às vezes, nós não sabemos como resolver. Mas essa paz, ela vem entrando de forma profunda e tranquila. Que, às vezes, a gente nem se desespera mais quando a gente escuta uma notícia tão ruim. A gente, na hora que escuta, a gente entrega para Deus, para Ele nos ajudar a lidar com a situação. Nós não passamos mais a viver somente para nós, ou tentando resolver as coisas do nosso modo, na nossa força, mas sim com Deus. E aí também a gente começa a mudar o nosso olhar sobre nós. Porque quando esse perdão é liberado, quando nós começamos essa transformação na nossa alma, a nossa alma está sendo curada. Está recebendo esse refrigério. O Salmos 23 também fala disso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A gente pode orar colocando diante do Senhor isso e Ele traz esse refrigério. Mas tem também a nossa parte. A gente pode olhar, você pode olhar para você hoje e perguntar, como que eu estou me vendo? Como Marisa falou ali do Salmo, com perguntas para o autoconhecimento, para você investigar e saber o que está acontecendo com você. Seja o seu investigador, né? E pergunte-se para si mesmo, como que eu estou me vendo? O que eu estou vendo que é realmente meu e o que não é, e o que as pessoas colocaram em mim. Ou, às vezes, o seu nível de derrota está tão grande que você está vendo como uma pessoa derrotada, e você não é. A palavra de Deus diz em Filipenses que você pode tudo naquilo que você fortalece em Deus, né? Amém. Nós podemos tudo no que o Senhor nos fortalece, podemos tudo através do Senhor. Se nós não temos como orar, a gente só precisa falar, Jesus, me ajuda. Espírito Santo de Deus, toca em mim, refrigera a minha alma. E assim começa essa transformação. E a aceitação. A aceitação, gente, da situação. Porque, às vezes, nós não vamos mudar a situação, mas nós vamos mudar o que está dentro de nós, né? Essa dor interior. Nós vamos olhar esse olhar interior para identificar o que precisa ser trabalhado, onde que essa ferida está, como que ela vai sair. E, às vezes, ela está saindo em uma doença, como a Marisa lembrou aqui. Então, ela afeta o espírito, ela afeta a alma e ela afeta o corpo, né? E aí chegou o momento de você parar de sofrer, de ser escrava dessa dor na sua alma. Por isso que o tema é a cura da alma feminina. Porque nós, mulheres, sofremos com muitas doenças que às vezes a gente não vê os homens sentindo. Porque nós estamos guardando. A mulher, ela retém muito. Ela retém tanto. A mesma habilidade que ela tem de abençoar, de ser essa mulher líder, essa administradora, essa mulher perseverante, forte, que vence tantas doenças, mas também que gera tantas doenças por causa da dor da alma. Nós precisamos voltar ao encontro com o Senhor. Lembra do jardim, Marisa? Onde o Senhor descia todas as tardes, que ia encontrar Adão e Eva. Nós precisamos desses encontros com o Senhor. Mas não naquele jardim mais, aqui na nossa casa, lá no nosso quintal, lá na nossa closet, às vezes, né? Igual aquele filme, prepara a closet para você orar, ou às vezes no seu quarto, na sua sala de estar, onde quer que seja na sua casa, prepare esse encontro com o Senhor,
porque ele vai trazer esse relacionamento ficar cada vez mais gostoso, mais profundo, né? Verdade. E assim a nossa alma fica leve. É verdade, com certeza. Gente, é o único caminho, a única verdade, a única luz é Jesus. E não esqueça, a Josi abriu falando, eu também comentei sobre isso, o amor é a cura. A cura só existe através do amor, e o amor é Deus. Então, gente, abra o seu coração. Eu aprendi uma frase, eu não me lembro agora quem falou essa frase, mas em algum momento da minha história eu ouvi essa frase e ela se tornou uma verdade para mim e eu sempre a uso. Quando Deus não muda o coração, quando Deus não muda a situação, é porque Deus quer mudar o seu coração. Forte, gente, essa Porque frase. a Josi falou, às vezes a situação não vai mudar. Não vai. Por quê? Porque Deus está usando isso para alcançar o seu coração. Então, enquanto o seu coração não mudar, a situação não vai mudar. Porque eu sempre ensinei para os meus filhos, se você quer que as coisas mudem, mude você primeiro. E quando você mudar, tudo à sua volta vai ser transformado. E lembrando, né, que a alma ferida, ela ofusca a nossa beleza natural, né? Muita Uma verdade. vez eu fiz uma pesquisa para uma aula que eu fui ministrar, e é uma porcentagem enorme, eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas todas as mulheres que buscavam fazer cirurgia plástica, elas não ficavam satisfeitas, elas voltavam no cirurgião para dizer, não ficou como eu pedi, e ele mostrava para elas lá a prova que eles fizeram exatamente o que elas tinham pedido, e elas não estavam vendo aquilo. Porque ali a alma estava ofuscando a visão daquela mulher em ver a sua beleza, mesmo depois de uma cirurgia plástica. É verdade. Então, não é o que está por fora. Claro que hoje a gente tem, né, a tecnologia aí, tem tantos recursos que a gente pode cada dia ficar mais bonita, né? Não tem problema nenhum com isso. Mas se você não tratar dentro primeiro, se você faz aquela cirurgia, você vai gastar dinheiro, tempo, risco de vida, né? Porque às vezes não sai mesmo, o negócio pode dar problema sério. E às vezes você ainda não vai ver, mesmo que dê certo, mesmo que fique perfeito como você queria. Porque se não mudar dentro, se não mudar o coração, se não mudar o que está interno, não vai mudar no externo, não vai mudar a sua forma de ver o outro, de ver a si mesmo. Por isso que aquele mandamento é tão importante, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque é do amor que nós estamos falando, é através do amor que a gente mostra cuidado por nós. Quando eu perdoo alguém, eu estou perdoando porque eu me amo, porque eu amo a Deus e é um mandamento perdoar, é uma decisão perdoar, né? Eu perdoo porque é necessário para a minha alma. Por isso, mulher, ou homem que você está ouvindo aí também, para curar a sua alma, libere perdão. Aprenda a amar-se mais. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Buscar Ele fielmente. Entenda que o teu valor está nele. O teu valor não está naquilo que disseram sobre você. Não está naquilo que não deu certo na sua vida. Então, como que você vai receber essa cura? Fazendo tudo isso que nós falamos até aqui. Não é verdade, Marisa? É isso mesmo, gente. Mais alguma coisa para finalizar? Não. Siga no amor. Então, tem um texto bíblico que também diz, né? Busca o Senhor de todo o vosso coração. Quando nós buscamos, gente, a gente não se decepciona. Você pode se decepcionar com qualquer pessoa, mas com Deus não. Porque Ele sempre vai aparecer para você. Ele sempre vai responder a você. Quantas vezes eu fiquei angustiada na minha alma e eu só estou aqui para falar sobre esse vídeo, e Marisa, porque eu vivi isso na minha vida. Deus curou a minha alma, mas eu precisei dar o meu passo. Dar meu passo de fé, entendendo que tinha alguém ali acima de mim, maior que eu, que estava me amparando para aquilo que ia me dar força para conseguir perdoar, para liberar perdão, para me perdoar, né? E para começar a me amar de novo. Porque quando eu olhava para mim, eu não via nada que eu pudesse amar. Então, eu consegui fazer isso através de Deus na minha vida. Como Marisa também fez. Então, nós temos falado de nós nesses vídeos, dos nossos testemunhos, para inspirar você. Porque se aconteceu conosco, vai acontecer com você também. Em nome de Jesus, você é livre.
Verdade. Se entrega ao amor e seja livre. Isso aí, nós profetizamos na sua vida que você recebe essa cura na sua alma a partir do momento que você decide, eu quero. Que você diz, eu quero. Eu quero ser livre, eu quero ser liberta. Diga agora, nesse momento que estamos finalizando esse episódio. Diga, eu quero ser curada hoje. E faça prova com o Senhor. Eu quero deixar aqui para você, faça um jejum em oração de 21 dias. Busque ao Senhor, abra sua Bíblia, leia, busque um texto, ou salmos, ou vai lá no Salmo 91, que é o mais conhecido aí, né? De libertação, de cura. Vai no Salmo 139, leia esse salmo, faça propósito com ele e busque essa cura, porque você merece ser livre. Amém? Amém. E finalizamos aqui, então, se você quiser falar conosco, nossos contatos estão aí embaixo da descrição desse vídeo, teremos prazer em falar com você. É só nos mandar uma mensagem, mandar um recadinho ali no nosso Instagram, e aí a gente continua essa conversa em outro momento também. Mas ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Beijo, até o próximo. Beijo, gratidão, Marisa. Tchau, tchau. Gratidão, Josi. Tchau.